Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vosso coração. Hoje nós vamos ler, meus amados irmãos, o capítulo 24 de Jó, né? Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nesta vida. E é verdade, os ímpios muitas vezes ele fica sem castigo nessa vida aqui. Ele fala nessa vida, tá? É visto que Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, porque não vem os seus dias que o conhece, no versículo 22. Até os limites remove e rouba os rebanhos e os apacenta. No versículo 23. Leva o jumento do órfão, toma, empenhou o boi da viúva. No versículo 24. Desvia do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. No versículo 25. E és que, como jumentos montasse num deserto, sai a sua obra madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento, e eles aos seus filhos. No versículo 6. No campo segue o seu passo e vindimam o vinho do ímpio. No versículo 7. Ao nu faz passar a noite sem roupa, e não tendo ele coberta contra o frio. É a pura verdade. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraça-se com as rochas. No versículo 9, ao orfozinho arranca do peito e aceita o penhor do pobre. No versículo 10, faz com que os nus vão sem vestido, e aos famintos tiram as espigas. No versículo 11, dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda tem sede. No versículo 12, desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, contudo dos luz não imputa com a loucura. No versículo 13, eles estão entre os que se põem à luz, não conhecem os seus caminhos, e não permanecem nas suas veredas. No versículo 14, de madrugada se levanta o homicida, mata pobre e é necessitado, e de noite o campo, e de noite é como o ladrão. No versículo 15, assim como os olhos de adultério aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculto o rosto. No versículo 16, nas trevas mina as casas que de dia assinalaram, não conhece a luz. No versículo 17, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, porque sendo conhecidos sente os pavores da sombra da morte. Versículo 18, é ligeiro sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não volta pelo caminho das vias. No versículo 19, a secura é o calor desfaz as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. No versículo 20, a madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a
iniquidade se quebrará como uma árvore. No versículo 21, aprende estéril que não há a luz, e a viúva não faz bem. No versículo 22, até os poderosos arrasta com a sua força, se ele levanta, não há a vida segura. No versículo 22, se Deus lhe dá descanso, distribui sim nisso os seus olhos, porém estão nos caminhos deles. Por um pouco se alça e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros, e cortados como as pontas das espigas. No versículo 25, se agora não é assim, quem me desmentirá e desfalecerá as minhas razões? Até aqui, meus amados irmãos. Amados irmãos, o Jó, ele falou essas palavras porque ele estava passando umas aflições, muitas aflições, e muitos estavam ali, muitos o criticavam, muitos humilhavam, né? E muitas vezes a gente vê, hoje, no mundo de hoje, a gente vê as pessoas ímpias, né? As pessoas más, né? Pode observar, irmãos, as pessoas más, ela não tem nenhuma impunidade aqui nessa vida, e é a pura realidade, mas é nessa vida. Mas na vida espiritual eles vão pagar o preço, porque tudo que se colhe nessa vida, irmão, tem que pagar, tudo tem que pagar. Então, fazer o bem, irmãos, fazer o bem nessa vida e na vida futura, o Senhor, ele vai colher tudo aquilo que a gente plantamos. Porque muitas vezes a gente vê muita injustiça, irmão, que nem nós vemos hoje, no mundo de hoje, né, irmão? Filhos, principalmente, processando o pai por causa de coisas materiais, pai processando o filho por causa de coisas materiais, esposas de esposas, briga dentro de casa, contenda, não havendo união entre casal, entre família, entre filhos, né? Entre patrões, né? Tem patrões mesmo aí, irmão, que humilha, tira a casca dos seus filhos, dos seus trabalhadores, e ele só, muitas vezes, ele só querem a vantagem. Muitas vezes a gente precisa meditar nas coisas que Deus manda para nós. Meditar. Leia a palavra de Deus, leia e medite, que tenho certeza que ela é um remédio para a nossa alma. Tenho certeza que cada momento, cada semente que você lançar sobre a face da terra, tenho certeza que ela vai haver esperança. Ela vai esperança, porque um dia essas árvores vão nascer e ela vai dar frutos. E muitos vêm alimentar delas coisas boas, como os pássaros, quando eles vão procurar seu alimento, ele não procura e perguntar quem plantou, mas sim, aquele que plantou está beneficiando a todos os pássaros, e como igualmente e o Senhor, ele beneficiará a todos aqueles que plantou uma boa semente. Tenha certeza disso, tá, irmãos? Então, nós precisamos criar coisas boas nessa vida, para que a vida futura que vem, nós teremos uma vida melhor espiritual. Porque não é aqui aqui você faz tudo o que você deve fazer de mal, porque você é má, você machuca, você destrói o seu irmão, você destrói a sua irmã, você destrói o seu irmão, o seu primo. O que é que você está fazendo de bom? Perdoa, que tenha certeza que Deus, ele vai criar um caminho para as vossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações. Amém? Deus abençoe.